Sem dúvida, galera, o Magneto é um dos personagens mais importantes do universo dos X-Men. Mas há muito tempo os fãs têm um questionamento que não tinha uma resposta clara. Até agora. Com o Namor entrando no semi com o pé na porta, a resposta pode ter vindo. Tá boiando, né? Literalmente, né? Então vem comigo que eu vou explicar tudo agora. Enéas Transpeter aqui! Wakanda pra sempre chegou na voadora, né? Quanto mais a gente conversa sobre esse filme, mais coisa tem pra descobrir. Aliás, tem muita coisa pra gente falar sobre esse filme ainda. E o mais interessante é que esse novo filme não é uma obra isolada que tem conteúdo só pra ele mesmo. Presta atenção, abre muitas vertentes. Alguns novos conceitos que o Wakanda Forever trouxe também carregam explicações para outras questões que o Sam já deixou em aberto pra gente, né? Principalmente na questão dos mutantes. E com a adição do Namor, finalmente a gente consegue ter uma luz sobre uma dúvida que muitos fãs tinham sobre a origem também do Magneto. Então fica aqui para entrar de cabeça nesse assunto. Só não esquece, dá um like, se inscreve nesse canal porque isso ajuda demais. Você é inscrito com o sininho ativado, que tá logo aqui embaixo. Pronto, isso garante que você sempre fique por dentro do que acontece no universo dos super-heróis, no universo nerdístico, dos dragões, dos magos, né? Anime, séries, TV, obrigado de coração por fazer isso. A gente tá junto sempre. Vamos lá. Finalmente, galera, Terra 616 canônica tá aberta para a chegada dos mutantes. Começou de mansinho, com a Kamala Khan reforçando a entrada dos inumanos e tal, e agora a porta se abriu de vez para os mutantes com o Namor. Quando a gente fala em mutantes, de cara a gente pensa em X-Men. E muitos fãs dos X-Men têm uma pulga atrás da orelha sobre a trajetória do Magneto. Porque quando a gente refaz a linha do tempo e olha para ele, a conta não fecha, galera. Mas o Wakanda Forever trouxe um ponto essencial, que pode ser a luz que a gente precisava para entender de vez a vida dos mutantes. Verdade seja dita, a gente tem que admitir, o Wakanda Forever caprichou na introdução do Namor, isso sim. A origem dele foi explicada sem pressa nenhuma, cheia de detalhes, narração. Claro que a adaptação desse personagem pro Semi trouxe algumas adaptações também, né? Por exemplo, eles trocaram o nome do reino de Atlântica para Talocan, e a estética desse povo foi bastante influenciada pelos povos nativo-americanos, principalmente os astecas. As terras do povo do Namor foram invadidas. Eles estavam sendo agredidos e escravizados, sem contar que muitos morreram violentamente. Daí o deus da chuva ajudou eles, né? A tribo fez uso lá de uma planta que deu para eles a capacidade de respirar embaixo d'água, ao invés de respirar o ar da superfície. Mas como a mãe do Namor usou a planta enquanto estava grávida, ele nasceu mutante. Então o povo migrou para o fundo do mar e conseguiu se manter a salvo dos europeus. Mas, Pedro, o que isso tem a ver com o Magneto? Tudo! Vem acompanhando o raciocínio. A história do Namor tem inspiração em acontecimentos da história mundial. Todo mundo estudou na escola a época das grandes navegações e a descoberta das Américas, né? E quando que tudo isso rolou? Para quem pensou no século XVI, acertou a resposta e passou no Enem. E agora vem um detalhe. O Wakanda Forever se passa entre o fim de 2024 e início de 2025. Isso que é um flashback. A origem do Namor rolou há 500 anos atrás. E o cara tá aí, na flor da idade. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se ainda não tá entendendo, vamos continuar com calma aqui que você vai chegar onde eu quero chegar. Agora vamos deixar o Namor quietinho no canto e vamos falar da origem do Magneto. O Magneto foi um judeu prisioneiro dos campos de concentração, ou seja, ele é um sobrevivente do massacre humanitário da Segunda Guerra Mundial. Ele era um adolescente quando ele foi capturado e preso no campo de Auschwitz. Então, mais uma vez, a gente tem um mutante aí que tem a origem baseada em fatos da história real, ok? Já tá batendo um pouquinho com o do Namor. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, certo? Pela lógica, então ele nasceu na década de 1930, mais ou menos a matemática. Vem acompanhando aqui comigo. Se o Magneto nasceu na década de 30, quantos anos ele tinha, por exemplo, em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que se passa em 2023? Agora, olha pra fisionomia dele. Parece um velhinho na casa dos 90 anos? Não, né? Em 2014, quando o filme foi lançado, o Patrick Stewart, que faz o Professor Xavier, ele tinha lá 70 e poucos anos, né? Tava super bem pra idade dele. Por isso que desde então os fãs ficam se perguntando se os filmes dos X-Men na Marvel vão respeitar de maneira fiel a história do Magneto, com todo o passado dele na Segunda Guerra Mundial. E então, considerando ele com 90 anos. Porque se for assim, o Magneto vai ter que ser quase um cara centenário. Mas a resposta pra isso tem uma luz que o Namor acabou de trazer em Wakanda Forever, entende? Quando o Namor contou a história da vida dele, que ele viveu aquilo tudo lá no século XVI, pô, fica claro pra gente que ele tem uns 500 anos. E ficou explicado que o envelhecimento dele foi retardado. A gente entendeu isso, lógico, né? Mas o filme não deixou determinado se esse envelhecimento muito mais lento se deu pelo fato da erva que a mãe dele usou ou se isso é pelo fato dele ser um mutante. E como essa explicação ficou aberta, existe então a partir de agora a possibilidade que os mutantes em geral não envelheçam da mesma forma, da mesma velocidade que os humanos, e sim muito mais lentamente. Com esse argumento que o Namor abriu no Semi, pode ficar estabelecido então a partir de agora que os mutantes aparentam ser mais jovens
do que realmente são. Por isso, o Magneto pode estar chegando nos 100 anos e não necessariamente vai ter que parecer que ele tem essa idade, lógico. Curtiu essa ideia? Faz sentido pra você? Ou se você não curtiu essa teoria, comenta aqui embaixo qual seria a sua explicação pra cronologia do Magneto ou dos outros mutantes no universo da Marvel no CM. Comenta aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Tamo junto sempre. Mas a sua inscrição com o sininho vai sempre garantir que você fique informado e que a casa sempre traga pra você mais material, sempre te informando tudo que tá acontecendo atual, na hora. Obrigado por isso. Tamo junto sempre, galera. Até a próxima. Fui!